Então a gente vai ver agora os princípios da escola Samkhya, e o Alberto deu um bom gancho aqui, eu vou aproveitar um pouquinho desse gancho que ele deu no meu primeiro slide, para falar um pouco, bem brevemente, né, dos personagens, só recapitular o que ele já falou, e aí a gente vai entrar nos ensinamentos que estão presentes no Samkhya Karika, de Ishvara Krishna. Então, só recapitulando, a Samkhya é uma das 6 darshanas, uma daquelas 6 principais escolas da filosofia indiana, junto da Yoga, da Nyaya, da Vedanta, da Vaisheshika e da Mimamsa. E os ensinamentos da Samkhya, eles foram sistematizados pelo Rishi Kapila. Aqui tem uma imagem de Kapila, né? Eu vou manter essa imagem do Kapila ao longo de todos os slides, tentando prestar uma homenagem, né, àquele que foi o sistematizador dessa escola, muito embora o texto que a gente vai usar, o Samkhya Karika, não é atribuído ao Kapila, é atribuído a um personagem posterior ao Ishvara Krishna, como a gente vai ver mais adiante. Então, Kapila ele foi guru de Asuri e Asuri foi guru de Panchashika. Esses 3 personagens, de certa forma, são o cerne da Samkhya. E depois vem Ishvara Krishna, que vai reunir os ensinamentos centrais da Samkhya no texto chamado Samkhya Karika. Gaudapada, que a Jane também mencionou, que é ligado a Vedanta, Gaudapada foi guru, né, foi instrutor de Govinda, e para quem já leu escritos do Subahal, para quem já leu as pesquisas históricas do Subahal, o Subahal apresenta, né, que Govinda e Patanjali são a mesma pessoa, muito possivelmente, e Govinda, por sua vez, ou Patanjali, de acordo com o Subahal, foi o instrutor de Adi Shankara, da Vedanta Advaita. Então a gente vê aqui que tem uma ligação entre esses personagens, lembrando que o Kapila ele viveu um século antes do Buda histórico, do Siddhartha. Já Ishvara Krishna é contemporâneo ao Siddhartha. E Gaudapada já viria um pouquinho depois, né? E ele então vai comentar o Samkhya Karika. E aqui na minha apresentação eu vou usar tanto passagens do Samkhya Karika quanto passagens do comentário de Gaudapada. Além dessas interações que a gente vê da Samkhya com a Vedanta e com outras dessas darshanas, né? A terminologia Samkhya ela vai aparecer em Upanishads, como no Katha Upanishad, vai aparecer no Mahabharata, em textos como Bhagavad Gita, como o Anugita. Então, é uma terminologia que vai se disseminar por diferentes escolas. E no caso específico do Buda histórico, do Siddhartha, ele também vai ter um instrutor ligado a Samkhya. E posteriormente, agora a gente vai dar um salto, já no século VI DC, né? Aqui a gente ainda está no AC, como o Alberto mostrou algumas das datas anteriormente, mas no século VI DC, um expoente budista da escola Yogacara, Paramartha, vai traduzir esse texto que a gente vai ver aqui, o Samkhya Karika, para o chinês e vai trazer esse texto para a China. Então a gente vê que há ligações também com meios budistas. Samkhya pode ser traduzido, né, como enumeração ou como discriminação. Aquilo que a gente viu na apresentação anterior dos pramanas, dos retos meios da cognição, da discriminação adequada da realidade, do reto entendimento, reto conhecimento da realidade, é algo que a Samkhya vai valorizar bastante. E o que exatamente a Samkhya vai tentar investigar? Que discriminação é essa? Vai tentar enumerar o quê? É uma investigação do processo cosmogônico, do processo da manifestação do cosmos, do processo da manifestação dessa realidade relativa em que nós estamos, né, da multiplicidade, e também do que está além disso, do Purusha, da fonte universal, do ser universal, do Atman, a consciência universal, que está presente em tudo, e que é essa vida una, essa vida que está presente em tudo, que é a luz universal que está presente em tudo também. Então, a Samkhya vai enumerar os estágios de surgimento do universo. Samkhya, de acordo com o Vyasa Smriti, que é um texto que Adi Shankara cita em outro texto, no Vishnu Sahasranama, Samkhya é o conhecimento da verdadeira natureza do Atman. E eu achei um bom resumo, porque é basicamente a gente tentar entender que o Atman está em tudo, que tudo é Purusha, tudo é uma manifestação desse ser universal, dessa consciência universal, do elemento uno indestrutível. A gente pode dar diversas traduções para isso. Então, primeiro a gente vai ter Purusha, esse espírito
e aqui tem que tomar cuidado, né, para não confundir com a ideia de espírito individual, que às vezes a gente vê em algumas teologias cristãs, espíritas, recentes, não tem nada a ver com isso. Aqui é espírito no sentido de um ser universal, de algo que não é individual. Então, Purusha, o espírito, ou Atman, e esse Atman aqui também não é um Atman individual, como depois, posteriormente, algumas outras escolas indianas começaram a atribuir essa ideia de um Atman individual, né? E a gente vê traduções muito estranhas, às vezes, chamar o Atman de eu com letra maiúscula, e daí por diante. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso aqui não está falando do indivíduo e não está falando nem do que a gente poderia traduzir como alma ou como a mente que renasce vida após vida. O que está sendo dito aqui é da base de tudo isso, é de algo que está além de tudo isso, de algo que é inefável, de algo que é e que é a natureza última de todas as coisas, é a verdade última de todas as coisas. Então, Purusha se manifesta como Prakriti. A gente pode pensar como duas faces da mesma moeda. A gente tem o espírito, o Atman, que se manifesta como matéria indestrutível, como substância indestrutível, às vezes também chamado de substância primordial. Às vezes as pessoas pensam que a escola Samkhya é uma escola dualista, né? No próximo slide eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a questão aqui é que essa relação Purusha-Prakriti é o que possibilita a manifestação. Não no sentido de que Prakriti seja algo oposto a Purusha, mas Prakriti é Purusha manifestado. E Prakriti, no seu aspecto mais sutil, também não é matéria como a gente pensa na palavra matéria, né? Não é essa coisa densa aqui, essas coisas que a gente pode tocar e aprender com os sentidos. É algo ainda mais sutil que abarca as coisas sem forma também, que abarca planos cósmicos, planos da realidade, da manifestação muito mais sutis. E nessa relação Purusha-Prakriti, a gente vai ver que o cosmos vai se manifestar por um processo de diferenciação. Prakriti, então, vai começar a ter determinadas características nesse processo. E alguns dos princípios da realidade, tattva, que é a palavra sânscrita que se usa aqui para a realidade, né? A verdadeira tattva é purusha, é a realidade última. Mas conforme essa realidade vai se manifestando e vai se diferenciando nisso que a gente chama de cosmos, nessa esfera da multiplicidade, o que é tudo, é o todo, em que tudo está presente, tudo é interdependente, tudo está ligado, em constante mudança, em constante movimento, etc. Prakriti vai então adotar determinadas características, ou determinadas características vão surgir a partir de Prakriti, as chamadas três gunas, as chamadas três qualidades. Isso também a gente vai ver um pouquinho mais adiante, mas se a gente for tentar resumir, né, a gente vai ver em alguns textos Samkhya que esses princípios da realidade, toda essa enumeração, ela é muito longa. Mas se a gente tentar resumir aqui em três, primeiro tem Purusha, que é o espírito universal, o Atman, o ser único, o ser verdadeiro, a base de toda a vida. Depois tem Prakriti, a substância primordial, a matéria indestrutível, de novo, cuidado com a palavra matéria, às vezes também traduzido como natureza, e também cuidado com essa palavra, né? Não é a natureza com N minúsculo, as árvores e as forças da natureza, etc., da nossa natureza convencional, mas é natureza aqui com N maiúsculo, no sentido de que é a realidade da manifestação. Matéria também a gente pode pensar, né, a palavra mater em latim está ligada à mãe, que também está ligada à Maya em sânscrito. Como também já foi dito em apresentações anteriores aqui, Maya não é somente uma ilusão, uma miragem. Maya é o poder da manifestação. Então, há aqui uma relação muito próxima entre a ideia de Maya e a ideia de Prakriti. Conforme Prakriti vai se diferenciando em formas distintas, então a multiplicidade vem à tona em toda uma corrente, né, em toda uma rede de intercausalidade muito complexa, porque diferentes partículas vão começar a surgir e aí os fenômenos começam a vir à tona, esses fenômenos que a gente percebe no mundo como aparentemente individuais. E tudo isso tem a ver com o poder de Mahat, da mente universal. Às vezes também Mahat pode ser traduzido como a ideação cósmica. Então, Mahat é essa força que vai
fazer com que essa diferenciação ocorra. É essa força ordenadora do cosmos, essa força ordenadora que vai fazer, então, com que Prakriti comece a se delimitar em diferentes formas. E aqui, ainda assim, a gente está num nível bastante sutil da existência, né? Não estou falando dessas formas mais densas, isso ainda vai vir depois, nesse processo de enumeração, nesse longo processo até chegar aqui, nesse plano em que nós estamos, que é um dos mais densos. Em seu estado primordial, Prakriti também pode ser chamada de Mula Prakriti. Né? Muitos de vocês podem ter familiaridade com esse termo por causa de outras literaturas, né? Quem estuda as instâncias de Dzyan e daí por diante. Então, a Prakriti primordial é isso, é a Prakriti raiz. É aquela Prakriti sem o qual não há manifestação. É o que, se a gente fizer uma ponte com a literatura gnóstica cristã, é chamado de Barbelô, o pai e mãe, que ainda assim não é algo que a gente pode identificar exatamente como algo muito concreto, né? E não é algo que vem de algo. É uma raiz, mas é uma raiz sem raiz. É a raiz de tudo que é manifesto. A raiz sem raiz, ou a substância indiferenciada. Isso é Mula Prakriti. Aqui um trecho do David Regal, né, um estudioso que estuda bastante o budismo, a relação com as instâncias de Dzyan, com a religião sabedoria, que ele tem um texto, um artigo, intitulado Sankhya e a Religião Sabedoria, em que ele trata um pouco dessa questão, fazendo muitas conexões com as instâncias de Dzyan. Eu traduzi esse artigo, vocês podem encontrar facilmente na internet. Então a gente tem essa raiz de tudo, que é manifesto, porque Purusha está além do que é manifesto. Purusha é o que, na verdade, vai se manifestar via Mula Prakriti, via Prakriti. Então não se trata aqui de um dualismo espírito versus matéria, mas o espírito, ou Atman, Purusha, ele se manifesta como substância Prakriti. Não há uma oposição. Na verdade, é um processo de movimento, de manifestação do cosmos. Né? A gente pode usar aqui a palavra Manvantara, esse movimento de expansão, em que o cosmos vai se manifestando e, pelo poder de Mahat, da ideação cósmica, da mente cósmica, a matéria, essa substância primordial, Prakriti, ela que é o, digamos assim, quase um Purusha, é um Purusha manifestado, ela então vai começar a se diferenciar nos vários protótipos e formas que vão surgir nas nossas realidades, né, nas diferentes realidades, nos diferentes universos que nascem, morrem e renascem a todo momento. A ideia do moksha, que se busca bastante, é justamente libertar Purusha de Prakriti, ou conseguir se libertar daquela ilusão de achar que não há nada além de Prakriti, ou da forma como a gente percebe Prakriti, dessa forma da matéria diferenciada e das formas existindo separadamente. Que isso é o poder de avidya, isso é o poder de ahamkara, que vai fazer com que a gente passe a se identificar com essa noção de individualidade. Então, Prakriti é toda a manifestação. Mahat é Prakriti, Budi é Prakriti, do mais sutil, sem forma, Arupa, ao mais grosseiro. Né? Então, pega todos os reinos da manifestação, todos os lokas da manifestação, tudo isso é Prakriti. E no Samkhya-Karika, agora sim a gente vai entrar mais no texto, né, nesse texto de Shivara Krishna. No Samkhya-Karika é dito, de Prakriti surge Mahat, a mente universal. De Mahat surge a individuação, surge esse processo do Ahamkara. E de Ahamkara surgem os agregados, os skandhas em sânscrito. Né? Para quem estuda budismo, está bem familiarizado com esse termo também. Porque tudo isso que a gente acha que existe individualmente, inclusive o nosso senso de eu, ele surge a partir de um conglomerado de skandhas, de causas e condições que têm que ser reunidas, e aí, de repente, a gente começa a ter um senso de individualidade. Esse é o poder de Ahamkara. E devido a esse poder, a gente cai na ignorância. A gente não consegue perceber que, na verdade, essa individualidade ela é só aparente, que existe algo além disso, que existe um Purusha que está presente em tudo, que é a vida universal que está presente em tudo, que é Prakriti, que se manifesta como Prakriti. Mas como a gente não percebe, a gente cai nessa cegueira. E essa cegueira é a vidya,
que no budismo é a causa do sofrimento, que é a causa do samsara, né? Como tanto a Jane quanto o Alberto destacaram, né? O samsara não é o mundo, o samsara não é prakriti. O samsara é essa condição na nossa mente que não consegue ter uma visão correta, uma reta visão da realidade, e confunde a casca com o que está dentro dessa casca. Próximo slide. E aí o Samkhya-Karika também vai falar das 3 gunas, que também fazem parte dessa diferenciação de Prakriti. E há muitos textos, né, indianos que vão falar também dessas gunas dentro de nós. A gente vai ver referências sobre isso, por exemplo, no Vivekachudamani e em vários outros textos de outras escolas, outras darshanas indianas, a gente vai ver sobre isso também. E essas características de Prakriti são Sattva, que é a pureza, a harmonia, Rajas, que é a energia, é o movimento, e Tamas, que é a inércia, e que em nós vai causar aquele embotamento, né, o embotamento denso, o embotamento na vida material, o embotamento na vida das sensações. E pelo movimento de Raja, a gente vai ter apego, vai ter aversão, vai ter desejo, vai buscar as coisas nesse movimento. E assim a gente acaba ficando cada vez mais enrolado com o samsara. E aí a gente é forçado a transmigrar, a gente é forçado a renascer, porque as nossas ações, o nosso karma, ele vai ser guiado por tamas e por rajas. No ser humano, agora falando especificamente do ser humano, né, a gente tem sempre que lembrar que é uma identidade entre o macro e o micro, e no ser humano, a buddhi. Nós temos buddhi, o intelecto, nós temos manas, o órgão mental. Esse órgão ordenador, essa mente pensante que consegue delimitar as coisas entre sujeito e objeto, e buddhi é aquele intelecto mais sutil, capaz de discriminar. E há ahamkara, o senso do eu separado. E ahamkara, associado a manas, principalmente, vai reforçar esse nosso senso de sujeito-objeto, de eu separado, e vai reforçar tamas em nós, e vai reforçar rajas em nós também. No Samkhya-Karika 10, né, no verso 10, é dito que o manifesto é causado, é não eterno, é multiplicidade, é dependente. É todo o samsara. Tudo isso que a gente percebe e a gente sofre, porque a gente não quer que as coisas sejam não eternas, a gente quer que as coisas sejam não múltiplas, a gente quer que as coisas sejam independentes, quer que o nosso eu seja independente. Só que a única coisa que realmente é não causada, que é de fato eterna, que é una e não múltipla, e que é independente de fato, que é independente de qualquer atributo, é o imanifesto. O imanifesto é o contrário de tudo isso. E a gente se aproxima do imanifesto se a gente tenta voltar a nossa mente por Purusha. Purusha não é o objeto de nenhum sentido, mas ele é o sujeito e o iluminador de todos os sentidos. Mas como a gente confunde os nossos veículos com a nossa essência, com a essência que está em tudo. E aí a gente cai no modo de confusão. Esse aqui é o comentário do Gaudapada que vai falar sobre isso. E aqui vai falar sobre essa questão das 3 gunas também. Sattva é leve e brilhante. Rajas é excitação e movimento. Tamas é pesado e envolvente. A ideia de tamas, se a gente até forçar um pouco, e lá na mitologia grega, né, me lembra muito aquela ideia da petrificação, né, o poder que a medusa causava nas pessoas, né, como esse poder envolvente da materialidade. E Gaudapada, no comentário a esse Karika, vai dizer que quando o Sattva predomina, o intelecto Buddhi se torna brilhante. Então a ideia é que a gente tente nos tornarmos mais sáttvicos, nos tornarmos mais puros, nos tornarmos mais harmônicos, buscarmos harmonia com Dharma, buscarmos harmonia com o ensinamento, para que então Buddhi em nós possa reluzir, para que então a gente possa intuitivamente, num nível mais profundo, chegar a uma compreensão de Purusha em nós, e não mais confundir Purusha com os veículos, confundir a essência com a casca. Quando o Rajas predomina, a mente se distrai. Então, quando esse movimento, né, esse movimento das paixões predomina em nós, a nossa mente ela perde a atenção. Ela não consegue se focar
no essencial, ela perde o foco do Atman, ela perde o foco em Purusha. Ela fica sempre perseguindo os objetos dos sentidos, ela fica sempre sendo guiada por Ahamkara, por Avidya, ela fica sempre sendo dominada por apego e por aversão. E quando Tamas predomina, há o embotamento. Se a gente fizer uma ponte com o Vivekachudamani, de Adi Shankara, né, fazendo novamente uma ponte com a Vedanta Advaita, Shankara ele vai relacionar Tamas com a Vidya, porque é justamente essa força agregadora, né? Então é essa força bem condensada, que dá um senso de separatividade bem pesado. Então, quanto mais a gente perde tempo com rajas, mais a gente vai estar também se enrolando com tamas e se afastando de sattva. Se a gente tenta buscar uma conduta de vida mais harmônica, de mente, de fala e de corpo, então a gente vai se aproximando mais de Budi em nós. Sattva é leve e brilhante, rajas é excitação e movimento, tamas é pesado e envolvente. Gaudapada também vai dizer sobre Budi. Budi é o poder discriminador de Purusha. Então, a gente pode pensar que Budi, né, pensando Purusha como um sinônimo de Atman, é como se fosse um poder que, na verdade, não é de Ahamkara, não é desse nosso senso de eu. É um poder que está além de Manas, né? Porque Manas está muito ligado a essa noção de sujeito-objeto, o pensamento categorizando as coisas, e aí disso vem a linguagem também. Mas Budi está além. Budi é essa intuição profunda. A gente pode pensar em Purusha como um sol e Budi talvez como os raios desse sol que estão presentes em nós e que tentam nos levar de volta para o foco, para esse sol. A aparência de muitos Purushas, pois como ele está presente em tudo, ele está presente também nas inumeráveis titas. Como a nossa Budi é meio fraca, e como nós estamos acometidos pelo poder de Ahamkara, como nós estamos acometidos pelo poder de Avidya, como nós estamos acometidos pelo poder condensador de tamas, e como nós estamos acometidos pelo poder do movimento das paixões de rádias, a gente começa a achar que nós temos um Purusha individual dentro de nós, que nosso eu é esse Purusha essencial, é esse Atman supostamente individual. E aí surge essa aparência. Mas isso, é só uma aparência e nada mais. Porque Purusha está presente em tudo, ele não pertence a nenhum indivíduo. Purusha está em todos os lugares e não está em lugar nenhum, porque ele não pode ser catalogado ou localizado num lugar específico, porque se eu digo que Purusha está ali, quer dizer que ele não está ali. Então, eu não posso dizer que Purusha está identificável em algum local. Por isso que a gente pode falar que está em todos os lugares, significando que não está em lugar nenhum, porque está além da diferenciação, está além da separatividade. Purusha é um. Purusha é a natureza última. Purusha é a realidade última. Mas devido ao poder de Avidya, a gente percebe essa aparência de muitos Purushas, porque ele está presente em tudo, ele está presente nas inumeráveis titas, já que ele não está num lugar específico, não está em lugar nenhum, significa que ele está também em tudo. E essas titas aqui são as mentes sutis, são essas mentes sutis que renascem. O budismo vai falar muito de tita, a escola Yogacara vai falar bastante de tita, como essa mente sutilíssima que vai renascer, e é em Tita que está Budi, é em Tita que está Manas, é em Tita que está Ahamkara. Então, quando a gente tenta se voltar para Budi em nós, quando nós tentamos nos tornar mais sáttvicos, para que então nós nos tornemos um pouquinho mais próximos do Purusha, que está em tudo, do ser universal, da consciência universal, significa então que a gente tem que tentar sutilizar a nossa tita, não deixar a nossa tita tão domada ou tomada pelo poder de Ahamkara, pelo poder de Avidya. E quando Prakriti cessa a sua atividade e a identificação de Purusha com o corpo também cessa, Purusha alcança a liberação. Então, uma vez que a gente consegue ver além, né, ter uma percepção direta, uma reta cognição, tem muitas palavras em sânscrito que podem nos aproximar disso, Dhinana,
tem Pradna, que precede a Dhinana, como a gente viu na apresentação da Jane, né, que compreende a interdependência de todas as coisas, que compreende que essa aparente separatividade, ela é ilusória, todas as coisas, na verdade, são vazias de separatividade, elas são interdependentes. E quando a gente consegue perceber, além desse movimento da interdependência, da diferenciação de Purusha, que é nesse processo da diferenciação de Purusha que as titas, as nossas titas, ou melhor, as nossas titas, né, no coração, as nossas titas, elas se manifestam. Então, quando a gente consegue ir além dessa aparência de individualidade, então Purusha em nós é liberado. A luz de Purusha, a luz do Atman, ela se torna presente, ela passa a resplandecer no lótus do nosso coração. E a partir daí, a gente passa a ter uma outra noção da realidade. Dizem os textos, né? Eu ainda não alcancei esse estado, e é algo que demora bastante, né? Toda essa filosofia indiana, assim como textos budistas, vão sempre enfatizar que é um caminho gradual, né? Não é uma coisa que acontece subitamente no estalar de dedos. Por isso que requer estudo, requer investigação, como o próprio sistema Samkhya vai enfatizar bastante, né? Buscar os retos meios da cognição, a investigação adequada da realidade, saber quais são os ensinamentos idôneos, quais não são, qual que é a lógica adequada por aí para investigar os fenômenos, o que está além de tudo isso, para que então a pessoa possa chegar nesse estado. E todo o caminho de purificação, né? Não ficar sendo domado por tamas, nem por ádias, mas se tornar cada vez mais sátvico, cada vez mais puro e harmônico, para que então seja possível liberar Purusha dentro de nós. É quase como se é uma tentativa de tirar o pó de um espelho para que esse espelho possa reluzir à luz do sol. Ou tentar limpar um baú que tem um tesouro escondido, né? Tem muitas metáforas possíveis para tentar abrir esse tesouro e para que então ver o ouro que está lá dentro e que reluz e que a gente não consegue ver. O baú é bastante pesado e são muitos cadeados que têm que ser abertos. No comentário de Gaudapada, é dito que quando o Purusha é emancipado, percebe-se que há apenas um único Purusha, que é o Atman em tudo. Então, percebe-se que esses supostos muitos Purushas, que a gente vê bastante, né, em textos indianos, que vai falar em vários Purushas, e aí tem o problema também do uso da palavra Atman, que vai confundir Atman com Jiva, com essa noção de individualidade que surge do Ahamkara. Aí em literaturas mais recentes no Ocidente, isso vai ser chamado às vezes de eu superior, eu maior, e aí dá uma baita confusão também. Mas que esses muitos Purushas, essa ideia de que há muitos Purushas, é na verdade só uma aparência, só há um Purusha. E um Purusha que é a base de toda a vida, e sem o qual Prakriti não se manifestaria. E se Prakriti não se manifestasse, então Prakriti não poderia se diferenciar das diferentes titas, das diferentes mentes sutis, mente-almas, que surgem e vão, de acordo com o seu karma, de acordo com as condições, vão renascer, ou nascer em diferentes reinos. Então, quando o Purusha é emancipado, percebe-se que é apenas o único Purusha, que é o Atman em tudo. Então, acho que para fechar aqui, é um dos pontos centrais que eu queria trazer da escola Samkhya, que é mostrar que não é um dualismo radical, né? Um espírito versus matéria, e os dois existem separadamente. Na verdade, tudo é um. Tudo é o Atman. O Atman está em tudo, Purusha está em tudo. E Prakriti é uma manifestação de Purusha. A gente pode usar outras metáforas, né? Um véu que se lança sobre Purusha para que a diferenciação do cosmos possa acontecer, para que o cosmos possa se manifestar. E, de novo, vai do mais sutil, de reinos que são até bem difíceis para a gente conceber, reinos sem forma, sutilíssimos, até esses reinos mais grosseiros em que estamos, e até em reinos ainda mais grosseiros. No Samkhya Karika é dito também, né, que os reinos mais elevados da manifestação, seriam reinos mais sáttvicos. Os reinos mais ou menos, né, e o reino humano se encaixa um pouco nisso, são reinos mais rajásicos. E reinos extremamente pesados, e aí entra nas questões da cosmologia indiana, né, há reinos mais densos, muito mais pesados que os nossos, né, os chamados infernos e daí por diante, já são reinos muito mais
tamásicos do que o nosso. Então, que nós possamos tentar ser menos tamásicos, menos rajásicos, tendo em vista que Purusha é um só, e que possamos, então, buscar esse Purusha que está em tudo, né? Tentar ativar Budi em nós, tentando nos tornarmos mais sáttvicos também, e buscando essa identidade entre Purusha, entre o espírito, e Prakriti, a substância, a vida universal que se manifesta, a substância que se diferencia em tudo, mas que também é uma só. Eu não sei como que eu estou de tempo, se eu estourei ou se eu estou adiantado. Você tem mais 3 minutos. 3 minutos? Ah, não, então deu certinho o tempo. Então, Tem mais 5 minutos, é verdade. então era basicamente isso, né, que eu queria trazer. E muito obrigado. E agora, então, eu passo a palavra para o Alberto.